E aí, lindões? Olha, como a gente sempre fala aqui sobre empreendedorismo, marketing, comunicação, eu não poderia deixar de trazer um cara que hoje tem um dos principais podcasts aqui do país, é um querido amigo de infância e também uma grande inspiração. Professor de história, ele utilizou a educação para fazer a sua vida acontecer na internet e hoje eu posso dizer que é um ícone da internet, Olha aí. Vitor Soares! Aí, Como é que você amigo! tá? Cara, Ícone é forte, mas agradeço. forte, menino. A história meia hora já tá aí, ó, na boca dos internautas. Tá, graças a Tá Deus. bombando muito. Ó, mas antes de a gente conversar com o Vitor sobre todo esse assunto, a gente quer saber da galera aí da rua. E aí, será que você teria um podcast? Viveria de podcast? E aí, Amaury? Bom, hoje eu estou no shopping porque tá chovendo muito nas ruas, mas eu preciso saber. Você teria um podcast? Teria, eu acho muito interessante. Alimentar, curiosidade de exercícios, de profissões. Eu entraria na questão de psicanálise, pessoas que têm distúrbios, né? Então eu acho que eu entraria nesse fundo que é muito bom a gente conhecer, saber como lidar com o outro. Sobre café. Sobre café? Porque eu trabalho com cafés especiais. Então, assim, eu tento mostrar pra pessoa o que é café de verdade. Então, isso seria uma área boa para ser explorada, né? Normalmente eu me informo pelo YouTube, né? Assuntos que me interessam. Os canais de YouTube que eu assisto, né? Alguns bem específicos. E que trazem notícias um pouco mais fidedignas, né? Eu acho. A gente tem que começar a ser que nem o Jorge, tá? Selecionar bem o que a gente tá consumindo. No geral, eu vejo mais conteúdo aberto, conteúdo que fala sobre diversão, filmes, sobre a história de vida de uma pessoa, mas um conteúdo tão científico assim, eu encontrei poucos. Nem tão alto, mas nem tão baixo que não possa ser ouvido. Os podcasts estão crescendo e o História em Meia Hora tá aí pra comprovar isso. E é isso, um beijo da Isa. Olha, eu acho que é basicamente uma das tendências e modas, principalmente depois da pandemia, né? Os podcasts ficaram cada vez mais fortes. E Vitor super prosperou nessa área, né, Vitor? E eu queria saber, por que um podcast? Sempre gostei, cara, de podcast. Na verdade, em 2011, eu tava fazendo faculdade de História, na UBM. Eu e muito angrense, né? Pegava ônibus, tá ligado? Todo dia, de tarde. Eu era pra Volta Redonda. Então, tinha pessoal de Volta Redonda e tal. Aí eu pegava o Grêmio GAR, que era o Grêmio que eu participava. A gente pegava o ônibus uma viagem muito longa, né, cara? Tipo, 4 horas e meia, 5 horas de ônibus todo dia. E aí eu tinha um costume muito maneiro, assim, que me ajudou muito na faculdade, que é eu pegar o meu MP3 player, olha a idade, né? O cara entrega a idade nesses comentários. Eu pegava o meu MP3 player e gravava a aula, pedia permissão pro professor, né? Aí gravava a aula e eu ia ouvindo a aula, às vezes anterior, ou voltava ouvindo a aula do dia, enfim. Eu meio que fiz a faculdade quase 2 vezes, assim, porque eu sempre ficava reouvindo, porque eu não conseguia ler, porque eu passava mal e tal, e não dormia. Eu até hoje tenho dificuldade pra dormir. E aí, cara, eu acho que eu tinha um seminário um dia, em 2011, e de Primeira Guerra Mundial. E aí eu lembro que eu pensei assim, pô, vai que tem um maluco que gravou uma aula que nem eu faço. Aí eu entrei no ForShared, que na época... Nossa, que a gente baixava... A idade tá muito clara aqui já. Vamos parar. Puta, cara. E aí, Vamos parar a conversa aqui. Na época, 4 Shared, né? Assim que eu chamava também. ForShared. ForShared, as variações. Né? E aí eu botava a Primeira Guerra Mundial aula, né? Pensando que alguém podia ter gravado, né? Que nem eu fiz. E aí, cara, eu conheci o Nerdcast, que basicamente é o maior podcast do Brasil. E é um podcast que fala de vários temas nerds, inclusive educação. Sim. E aí teve um episódio do Nerdcast sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí eu baixei, comecei a ouvir, e cara, não era uma aula de um professor, tá ligado? Sim. Era um programa, com amigos debatendo. E pô, cara, parecia muito eu e os meus amigos na hora do intervalo da faculdade. Entendi. Debatendo nerdice de história e tal. Aqui. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito maneiro, adorei, né? Fiquei fã dos caras até hoje. E eu falei, cara, um dia eu vou fazer isso. E aí guardei essa ideia. Quando me formei, eu tinha que trabalhar, precisava levantar alguma coisa, não tinha como eu empreender, começar alguma coisa do zero, né? Eu pensei, não, vou dar aula em Angra e tal, né? Construir uma carreira aí. E aí eu passei, tipo, quase 10 anos dando aula aqui em Angra. E aí em 2020, antes da pandemia, meses antes, eu falei, tipo assim, na verdade, final de 2019, para no começo de 2020, eu falei, cara, eu vou pegar aquela ideia de 2011 e vou tentar. E aí eu criei o História em Meia Hora.
Muito bom. O História em Meia Hora já começou com o formato podcast ou ele era um formato, tipo, de repente, pequenos vídeos? Ou já foi direto podcast? Já foi direto podcast. Eu tentei fazer história em 10 minutos. O primeiro formato dele era esse. Só que até pra mim, porque eu falo rápido, né? E pensei assim, pô, vou condensar. E aí o 10 minutos, até pra mim ficou curto. E aí eu pensei, não, vou aumentar pra meia hora. E já veio como podcast, sim. Tem episódio, o primeiro episódio do História em Meia Hora tá lá até hoje. Em 2020, primeira semana de 2020. E assim, pensando numa. Como eu comentei até aqui nos bastidores, história não é um senso comum das pessoas amarem história e quererem É. conhecer super. Mas eu acho que a forma que você, digamos, reinventou a forma de falar sobre história, isso acaba furando um pouco da bolha também, e com certeza deve conquistar muitas pessoas além de ser amante de história. Ou se a galera é totalmente galera focada em história. Como você recebe esse eu feedback? não longe de dizer que eu reinventei qualquer coisa, mas eu acho que sim, tem muita gente que aprende, pelo menos é os feedback que eu recebo, né? Aprendi a gostar de história contigo e tal. Porque o que faz algo ser interessante não é muito bem o que a história em si, o acontecimento, o conteúdo em si. O que faz é quem tá contando. Todo mundo tem um amigo que, pô, você pede pra contar a piada. Pô, conta aquela piada que ele boa. contando é bom. Aí aquele amigo ou aquela amiga, quando ele ou ela conta, é maneiro. A forma de ser contado, né? Exatamente. Você contando, parece até que a piada, a história é ruim. Mas Faz a sentido. pessoa contando é maneiro. Por quê? Porque a pessoa sabe contar. Você lembra qual foi o seu primeiro assunto? Foi grande. Não. Foi Renascimento Cultural, primeiro episódio. Tá lá até Nossa. hoje, dá pra ouvir. Bom, se você ainda não conhece o Vitor da História em Meia Hora, Vitor era professor antes, né, Vitor? Isso. Atuava em escola e tudo mais. Isso. E sempre teve essa ligação, obviamente, com a educação em si. Um dos projetos legais, que inclusive é por isso que ele está aqui hoje em Angra, ele é de Angra, mas não está morando mais em Angra. É. E um dos motivos de ele estar aqui hoje é o Pré na Praça, que é um projeto que você é um dos idealizadores ou você mesmo Isso. criou? Eu e o Mário, a gente, Sim. o professor Mário de Filosofia, a gente foi tomar uma cerveja na Praça do Porto. Olha aí como é que eu sou angrense. Cerveja na Praça do Porto é o clássico, né? Aham. E aí a gente ficou pensando, né, que na Grécia Antiga tinham as ágoras, que eram meio que praças onde os filósofos, não só filósofos, os cidadãos gregos em geral, eles debatiam ideias, né? E aí a gente ficou tipo assim, pô, cara, a gente podia ter algo assim, né, onde a gente ia pra praça e desse aula e Por que acontece, cara? É muito frustrante para um professor que o aluno não queira estudar a matéria dele. E tá tudo bem, normal, né? A gente também já foi aluno, muitos alunos estão na sala de aula, talvez a maioria, e eles não queriam estar lá. Normal. E aí, pô, esse conceito, tipo assim, pô, participa da aula quem quer, é meio que o que começou pra na praça. Pô, imagina dar aula no meio da praça, e quem quiser ir lá vai, e quem não quiser não vai. E aí a gente começando esse papo, a gente, em 2017, resolveu começar a fazer, chamamos outros professores amigos nossos, e desde 2017, 2018, 2019, rolou em Angra, na Praça General Osório, e aí veio pandemia, aconteceu aquilo tudo, aí paramos por um bom tempo, e agora, em 2024, já voltamos de novo. Sim. Vitor, através do seu projeto, né, do História em Meia Hora, eu falei que você é o ícone da internet, mas do tipo que tá gerando grandes audiências, já tem hoje um público muito fiel te seguindo, e querendo ou não, quando a internet começa a acontecer assim, pode ser que a vida pessoal de repente se misture um pouco, Sim, né? E bastante. você fique mais exposto. Pô. Como que é o lado bom de ter prosperado dentro do projeto e o lado ruim de estar se expondo ali, suscetível a críticas? Como que você enxerga isso? Cara, assim, né? É muito sobre também como você se posiciona, né, cara? O seu público nunca vem do nada. O seu público não vem do vácuo. Você constrói seu público. E aí é não consciente, mas é você que constrói. Então, assim, o tipo de pessoa que vai te acompanhar é o tipo de pessoa que tem alguma correlação, seja amando ou odiando, mas é em relação ao seu conteúdo. Então, assim, eu já fiz conteúdos. Porque eu também faço coisa, né, em rede social, né? Eu já fiz conteúdos um pouco mais ácidos, educativo, né? Mas quando a gente quer fazer uma piada, a gente até faz uma coisa um pouco mais pesada, passa do tom. E aí eu recebi muito hate já. Já rolou o hate? Pô, processando um montão de vagabundo aí, filho. Sério? E aí, Falou porque- processo? não, porque pô, a galera cruza muito a linha, né, cara? Pô, a galera passa muito o limite. Bagulho de crime mesmo, assim, tá? Não pensa que eu sou, tipo assim, me xingou, eu tô processando. Não, Não. é crime A mesmo. gente pode mudar a pauta agora para Cidade Alerta. Eu quero saber o que aconteceu. Mas enfim, então, assim, acontece. Por que eu quero contando essa anedota? Pra explicar que realmente tem passa do limite mesmo, umas paradas, assim. Mas os números estão aí, a minoria da minoria, assim. A grande maioria das pessoas
que me conhecem, principalmente pelo História de Meia Hora, pô, é só feedback positivo, assim, as pessoas apoiam muito o meu trabalho. E cada vez mais eu tô aprendendo ainda, né? Uhum. Mas eu fui aprendendo que quanto menos da tua vida pessoal tu bota no seu Com trabalho, melhor. certeza. Saca? Então porque é muito difícil, cara. Porque como é que eu posso dizer? O que conecta as pessoas com o seu conteúdo é uma história sendo contada, um storytelling. Uhum. E, pô, você contar a tua história de vida, compartilhar os seus momentos, é um storytelling muito Com fácil, certeza. você só compartilha o que tá ali. E aí aquilo conecta a pessoa, pô, eu também gosto desse, eu já fui nessa praça, pô, eu também já assisti esse filme, pô, eu também já, enfim, eu já também torço pra esse time. Qualquer coisa que você compartilha Sim. sua, é muito fácil de conectar. Você casou agora há pouco. Com certeza Exato. a galera deve ter ficado alvoroçada no público. Exatamente. Então, tipo, na hora, né, eu recebo várias dicas de casamento, né? Pô, tem que fazer isso, não pode dar mole com isso aqui, porque as pessoas se casaram e têm o que dizer, enfim. E elas Então, se sentem realmente conectadas, né? Você é um amigo delas. e assim, quando tá nesse clima, pô, maneiríssimo, tá ligado? Pegar Aham. todo mundo assim, pô, Vitor, beleza? Só que tem a galera que cruza a linha, assim, e é por isso que tá rolando os processinhos. Entendi. Mas é difícil, mano, assim, se eu falar pra você que eu sei Lidar. claramente lidar com isso, eu não sei, assim. Tô aprendendo, mas tô lidando melhor do que antes, com certeza. O História em Meia Hora tem quantos anos? 2020, 2024, 4 anos e pouco. 4 anos. Não, Você, 5, né? 20, 21, 5 anos e pouco. você acredita que esse é o Principal? mais desafiante do processo de trabalhar com internet? O O lance do hate, de as pessoas não. procurarem... Eu acho que é disciplina, né, cara? Quando você tem um chefe te enchendo o saco, porra, tu vai fazer o bagulho, tá ligado? E Aham. aí, agora, quando você não tem o chefe te enchendo o saco, é muito fácil você perder momentos Uhum. e se dar liberdades que você não merece. Não tem mais espaço pra desorganização. Uhum. Não tenho esse privilégio mais de ser desorganizado e chegar no trabalho dando aquelas capengadas de, pô, virei a madrugada e tu. Saca? Acabou, não posso mais. E aí eu Sim. acho que o desafio é muito mais trabalhar lidar com essa tal de liberdade, né? Sim. Dizia o poeta. Mas é muita coisa diferente, assim. Mas assim, white people problem, tá ligado? Tipo assim, porra, tô bem, eu não tô reclamando também não. Com Eu certeza. dando aula, trabalhava muito mais, assim. Professor Sim. médio, o professor que a gente conhece na rua, aquele seu professor, Uhum. trabalha muito. Eu Uhum. passei 10 anos dando aula aqui em Angra. Sim. E trabalhava muito mais, trabalhava mais do que o dobro que eu trabalho agora. E você saiu exatamente da sala de aula para se dedicar ao História em Meia Hora? Exatamente, em 2021, a gente teve a pandemia, né? E a pandemia, ela me colocou para dentro de casa, igual todo mundo. E os professores continuaram dando aula à distância. Uhum. Né? E foi um evento muito traumático para muito aluno também, óbvio, né? Os alunos também se prejudicaram muito. Mas muitos professores ficaram mal, assim. E eu fui um deles, fiquei muito mal. E aí, em 2021, no começo do ano, não tínhamos vacina ainda e as escolas, pelo menos algumas escolas que eu trabalhava, queriam voltar mesmo assim. Uhum. E aí, né, a doideira veio, sabe? Tive crise de ansiedade e tal. Sim. Minha família, meus pais, né? Eles são idosos, tá ligado? Então, pô, Sim, pra levar uma doença pros caras ali, matar eles, era muito fácil. com certeza. E aí eu decidi arriscar com História em Meia Hora, e já tinha um público e tal. E aí eu falei, pô, quer saber? Eu vou tentar aqui fazer um projeto. E aí eu trabalhei com conteúdo exclusivo. Basicamente a pessoa assinava o Apoia-se, que é a plataforma que eu uso até hoje. Uhum. E aí quando ela assina o Apoia-se, ela me dá uma graninha por mês e ela recebe um episódio a mais na semana. Ah, que E maneiro. aí isso foi o que mudou minha vida. completamente. Começou a roda girar mesmo. Isso, aí eu. No mesmo dia, surpreendente. No mesmo dia eu já tava batendo o mesmo salário que eu ganhava em escola. Assim. Nossa, no E mesmo dia, foi, Vitor. foi inacreditável, assim, pra mim. Até hoje é meio loucura, assim. E aí, porque eu expliquei pro meu público, eu falei, ou eu faço isso ou eu vou ter que parar de fazer podcast. Com E aí meu certeza. público abraçou, inclusive um beijo pra todo mundo aí, meus apoiadores principalmente. Uhum. E essa decisão que a galera teve e eu tive, que me fez sair da sala de aula, é o que me faz hoje estar vivendo do podcast. Claro que eu acabei diversificando bastante, Uhum. eu tenho outros contratos, tenho publicidade, tenho outros Sim. projetos e tal. E aí, né, acabam dando uma grana, mas até hoje, assim, a minha principal fonte de renda é conteúdo exclusivo através dos apoios. Pode crer? Nossa, que incrível. O História em Meia Hora também tá rolando uma ramificação, né? Tem vindo outros projetos através dele. Você Isso. poderia citar e contar um pouco sobre isso? Alguns professores, amigos meus, eles de outras áreas, eles começaram a comprar essa ideia, né, desse formato, porque o nome do podcast ele é autoexplicativo, né? Você tá falando de um podcast de história, é um monólogo,
Então sou só eu falando de história em meia hora, em 30 minutos ali, 32, às vezes 29, às vezes 33, enfim, varia, né? E basicamente eu peguei esse formato e apliquei em outras áreas de conhecimento. E aí Sim. tem o astronomia em meia hora, tem o geografia em meia hora, tem o biologia em meia hora, português em meia hora, inglês em meia hora, e tá vindo outros aí futuramente também. Quando eu comentei sobre reinventar a forma de contar a história, eu digo de uma forma que seja interessante mesmo, não só Aham. sobre história, né? Com certeza essas vertentes Sim. também têm essa pegada, mas é conseguir despertar ainda mais o interesse das pessoas, né? E conseguir Sim. fazer aquilo ali de uma forma. E realmente, eu acho que a palavra é essa mesmo, interessante, que prendam as pessoas e a forma que você faz. Com certeza, as pessoas devem te dar esse feedback o tempo inteiro, né? Não, Ou por- quem gosta, fala. Assim. Qual o conteúdo, assim, que você já trabalhou de lá pra cá que deve ter sido memorável pra você? Você fala, pô, gostei muito de produzir o vídeo tal. Pô, cara, eu produzo, pô, eu gosto de todos, né, cara? É foda, mas assim, tem alguns episódios que eu achei que mexeu muito com as pessoas e são eventos importantes. Teve um episódio clássico, conversando hoje com um amigo meu, que é o do Holocausto Brasileiro. Uma jornalista, Daniela Arbex, ela escreveu um livro com esse mesmo título, né? Uhum, E ele conta a história do Hospital Colônia, é um hospital psiquiátrico antigo, lá de Barbacena, em Minas. uhum. E nesse hospital, cara, as pessoas que tinham realmente problemas psiquiátricos iam pra lá, mas muitas pessoas que eram apenas indesejados também iam, eram mandados pra lá. Então, Uhum. até perseguidos políticos, olha que doideira, de políticos da cidade, Barbacena, e de Minas em geral, eram mandados pra lá pra expulsar a pessoa, né? Uhum. Mulher com TPM era mandada pra lá, Caraca. sabe? Morador de rua era mandado pra lá. Então, tipo assim, lá juntou uma galera, assim, um número grande de pessoas e começou, essa é a parte mais bizarra, assim, as pessoas começaram a fazer teste, muitas pessoas lá morriam e os corpos eram vendidos para universidades, assim, Caraca. para faculdade de medicina e tudo mais. Uhum. Então, assim, o nome Holocausto Brasileiro é justamente por essa Entendi. comparação com o Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. E eu sempre recebo, quase diariamente, recebo pessoa ouvindo Feedback esse episódio sobre lá em isso. 2021, 2022, Caraca. falando, tipo assim, pô, cara, aquele episódio é muito É o tocante. episódio, então, que de repente dá mais. Tem mais feedbacks em Mais todos? feedback acho que sim, mas de número de plays tem episódios com mais, assim. Tem um episódio de Primeira Guerra Mundial, que eu não sei por quê, cara. Meu quarto episódio, cara, tipo, bagulho de 2020, eu falava tudo embolado, microfone bosta. Nossa, tudo ruim, edição ruim, Aham. tudo ruim. Mas ele é disparado mais ouvido, assim, é surpreendente, assim. Centenas de milhares de plays, é um bagulho muito maneiro, assim. Se duvidar, deve chegar pessoas novas através dele, né? Muita gente nova. Eu não sei. Geralmente, cara, essas coisas caem em funis de algoritmo, né? Que a gente chama. Aham. Tipo, algum algoritmo, você bota uma palavra-chave ali. Aquele algoritmo, pô, de alguma plataforma, no meu caso, o Spotify, a maioria dos meus plays são através do Spotify, né? Inclusive, é bom fazer um recorte aqui rapidamente. Uhum. Que História em Meia Hora, inclusive, ficou um bom tempo como exclusivo do Spotify, né? Uma grande plataforma. Isso. Fala é. sério. Isso. Teve um contrato com eles. Como que você recebeu essa notícia de uma empresa grande de comunicação? Falar, olha, eu quero você aqui no meu time de exclusividade. Cara, eu tenho uma relação muito boa com o Spotify hoje, assim. O pessoal que trabalha lá é muito legal, muita gente ouve Está na Minha Hora. E me chama pros eventos, eu tava na festa. Então, assim, eu ainda tenho uma relação muito boa com eles, né? Uhum. Eu corri atrás. Eu acho que, né, uma boa dica que a galera tem que pegar é que você tem que meter a cara, tá ligado? Tipo assim, eu Sim. mandei muito e-mail pro Spotify. Ué, mano, tô fazendo bagulho aqui. Sério? Lógico. Nossa, Putz. maneiro isso. Foi uma iniciativa Muitas. sua de conseguir desenvolver Isso. E aí o Spotify ele tem um ranking, né? Dentro da plataforma, você consegue acessar dos podcasts mais ouvidos. E aí eu chegava lá no 30, 30 maior, o 30º maior podcast do Brasil. E aí eu mandava e-mail, e aí os caras às vezes não respondiam. Aí, Querido, eu tô aqui, ó. Isso, aí 24, 25, aí de vez em quando, pô, parabéns, estamos vendo aqui, estamos acompanhando, a gente adora, show, mais nada, né? E aí, cara, aconteceu um negócio, né, cara? O Putin resolveu invadir a Ucrânia. Olha que doideira. Ah, E aí eu pode fiz um crer. episódio sobre isso na semana. Rússia e Ucrânia, um dos episódios mais ouvidos também. Aham. E aí, depois disso, no dia seguinte, eu lancei um episódio extra, que é Revolução Ucraniana, que tem a ver com o tema, né? Uhum. Então foram 2 episódios muito ouvidos, e meu podcast chegou ao 4º mais ouvido do Brasil, assim, no Spotify. Aí eu mandei outro e-mail e falou: agora vocês vão mandar o contratinho, Por pô, favor, pelo amor de queridos, Deus. vem E aí cá. mandaram, cara. Eu falei, cara, vamos conversar, marcamos Que reuniões e maneiro, tal. Vitor. E aí a gente, o História em Meia Hora foi exclusivo por mais de um ano. Só que aí acabou o contrato e o Spotify mudou a forma de exclusividade, aí eles não trabalham praticamente com isso mais.
Mas, novamente, assim, eu ainda trabalho com eles direto, a gente faz muita coisa junto, Spotify é maneiraço. E só não é mais exclusivo, tá em todas as plataformas aí, Apple Podcast, Deezer, YouTube Music, Amazon Music e tudo mais. Mas essa forma que você está contando aí de como aconteceu o contrato um exemplo, digamos assim, de algo que a gente comenta muito aqui, inclusive com outros entrevistados também. O fato de você comprar o seu bagulho mesmo e você correr atrás, realizar, fazer. Porque não adianta, cara, tem que partir da gente sempre, né? Sempre. Fazer as coisas acontecerem. Gente, eu já conheço o Vitor há muito tempo, a gente morava Mesma rua, é. na mesma rua, Na Rua 4, mesmos amigos. lá no Cruz Enseada. Rua 4 do Cruz da Enseada, alô, Rua 4 do Cruz da É Enseada. verdade. E eu acho, né, pela minha percepção, você sempre foi um cara, obviamente, da comunicação, da arte, né? Vitor é músico também, né? Sempre teve uma banda e tudo mais. E a comunicação sempre foi muito presente pra você? Não sei, cara, assim, sempre me comuniquei, né? Eu acho que, assim, sempre falei bem com as pessoas, nunca tive problema de me comunicar em público e tudo mais. Mas eu acho que só quando eu fui pra sala de aula mesmo, assim, pra dar aula, Que desenvolveu. ali eu acho que todo professor, cara, ele é um artista cênico, assim, dado a devida proporção, claro, né? Claro. Então, ali na sala de aula eu senti que eu aprendi a apresentar coisas, a deixar coisas interessantes, a dar ênfase certas, de baixar o público, a levantar, sabe? Sim, Que é isso que eu fazia sim. com o aluno. E todo professor faz isso, não é exclusividade minha, não. Eu acho que o professor até tem que ser um pouco de entusiasta, assim, né, Tem, cara? com Porque certeza. aquela aula monótona, Pô, que o cara todo mundo parado conhece. falando. Todo mundo conhece o professor assim, e todo mundo tem na cabeça o nome e o sobrenome de um professor ou professora irado ou irada, que, pô, fazia aquela aula ser incrível, sabe? Mas os seus alunos já gostavam da sua forma de dar aula. Sim, Porque eu lembro sim. dos feedbacks que Sim. você fazia bem sucessozinho ali na escola também. Não, a galera gostava bastante. Eu sou empolgado, né, cara? E aí, pô, a história é um bagulho maneiro. E aí, o cara dá aula de história, tipo, contar um bagulho maneiro, assim. Quem não gosta de contar um bagulho maneiro, tá ligado? O que aconteceu? Com certeza. Então, eu dava essa aula entusiasmado, com certeza. Com certeza. E os alunos pegavam isso, eu acredito. Ô, Vitor, e assim, a gente tá falando aí da estrada com o podcast, com História em Meia Hora. O que o podcast já te trouxe de positivo que você não imaginava viver? Putz, eu tava na festa do Spotify agora, né, cara? Tô tomando Caraca. cerveja com os caras da Fresno, o Rick Bonadio, Olha que sabe? irado. Pablo Vittar, sabe? Bizarro, assim. Nessas festas não tem uma cortesia extra, não pra você levar de vez em quando uns amigos? Eu levei um amigo meu. Exatamente. Na próxima me Não, chama. vem uma, que é pra minha esposa, mas ela sempre nega. Mas no próximo a gente conversa, Aquele já chorando, pelo amor de Deus. Mas não, assim, cara, enfim, eventos, palestras, sempre tem umas palestras maneiras que rola. Sempre tem eu participei de uns podcasts grandes, né? O Serjão, o Vilela. Lancei o bagulho com o Flow agora pela Audible, na Amazon. Muito Então, maneiro. assim, várias coisas. Pô, figuras que o Nerdcast que eu falei, que o podcast que eu vi. Trabalhou com eles também. Já gravei episódio do Nerdcast, Felipe Figueiredo, do Nerdologia, do Xadrez Verbal, que é outro podcast que eu adoro. Também já gravei. Enfim, acho que pessoas que eu admiro, muitas delas, eu já trabalhei junto, já fiz alguma coisa junto, ou gosto do meu trabalho, sabe? É bem maneiro, assim, bem maneiro. E o que mais você, através de podcast, você pretende Ih, rapaz. conquistar e conseguir? Cara, eu gosto muito de fazer as coisas, né, cara? Fazer as coisas é divertido, né? Seria pra TV, por exemplo? Facilmente, eu não tenho. Cara, pra eu dizer não, tem que ser muito ruim. Eu acabei de lançar livro, né, cara? Esse ano comecei a lançar livro. Sim. E é um livro Eu lancei o livro do História em Meia Hora, primeiro, que é História em Meia Hora Grandes Civilizações. Se tudo der certo, todo ano eu quero lançar um, porque é baseado nos roteiros dos episódios. Sim. Então meio que já tenho escrito, é só reeditado, acrescento coisas novas, boto imagens. Desmembramento mesmo do conteúdo. Exatamente, boto mapas, boto gráficos, boto figuras, enfim. E depois eu lancei no mesmo ano com o Giovanni Arseno, amigo meu, o Porão, que é um livro-jogo de história do Brasil. Então é um RPG com história do Brasil. Ah, eu lembro desse projeto que você divulgou. Quero lançar nos próximos anos mais livro-jogo, também da mesma coleção. Vou entrar no YouTube agora, finalmente, né, cara? Tô negligenciando o YouTube já há muito tempo, já tá na hora. E como que você chegou nesse formato de fazer um livro-jogo? Você já consumia? Já, mas sou nerdola, né, cara? Eu gosto muito de RPG e há muitos anos eu penso assim, cara, a gente tem pouco conteúdo de cultura pop, de história do Brasil, sabe? Porque história do Brasil é um bagulho muito maneiro e todo mundo, quando você fala publicamente história do Brasil, lembra de uma aula chata.
E, pô, é uma pena isso, tá ligado? Eu tive professores tristes de história. Pô, que isso, cara. É ruim mesmo, assim, eu não tô tirando razão, não. Às vezes tem aula que é chata mesmo. E eu sempre tive certeza, assim, pelas histórias que eu. Nas aulas que eu dou, que eu estudo, cara, que tem histórias incríveis, assim. E eu super via um jogo acontecendo ali, né? E eu joguei muito livro-jogo de uma coleção bem antiga, dos anos 80, o Aventuras Fantásticas. Uhum. Que é um livro-jogo que você joga sozinho. Sim. Bem solitário. Você pega o livro ali, pega um dadinho, joga o dado e vai lendo, assim, vai tomando as decisões. Se quer abrir a porta, vai pra página 20. Se você quer pular a janela, vai pra não sei o quê. E aí você vai sozinho vendo a história. E o livro O Porão, que eu lancei, junto com o Giovanni, ele é basicamente isso, só que ele se passa durante a ditadura militar. Uhum. É uma pessoa que entra no prédio do DOPS, que é um órgão de opressão, o livro explica melhor. E durante a ditadura, e a sua personagem tem que entrar no DOPS, encontrar uma pessoa dentro do DOPS e ir embora do DOPS. Uhum. Então, tipo assim, é uma história de resgate. Sim. E, pô, cara, isso pra ser um jogo é muito fácil, né, cara? Você tem que desviar, você vai ter confrontos contra guardas. E aí, pô, como é que você descobre? Pô, tem um elevador, como é que você entra no elevador? Não tá funcionando, sabe? E aí, Conseguiu criar a dinâmica, na moral mesmo. não, dá trabalho pra caralho. Mas, mas a vida é isso. E aí... A cabeça aí vai criar, não tem jeito. não, vamos fazendo. Depois a gente se arrepende. Primeiro faz. E aí... Acho o projeto pra quê? Pra quê? Não, cara, já falei, cara, eu vou aceitando tudo. E aí, é isso, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer mais livro. Pô, tô adorando entrar no meio do livro, assim, da literatura em geral. Onde as pessoas encontram o livro pra comprar? Na Amazon, né? Mais fácil, na Amazon, é só escrever O Porão. Ele tá com SEO bem legal, então ele tá sendo encontrado facilmente. Eu jogo no Google, O Porão, livro-jogo, sei lá. E vai É encontrar. bem fácil de encontrar. Procura o nome do Vitor lá, pra ter confere. certeza. É o verdinho, preto e verde a capa. Não tem, Pra ter certeza. Vitor, vou fazer duas perguntas pra você, que são geralmente perguntas padrões aqui, quando a gente tá chegando no final do nosso programa. Beleza. Primeiro, como você se enxerga daqui a 10 anos? 10 anos. 43 anos nas costas, meu amigo. De trabalho, de vida? Cara, eu quero tá trabalhando menos. Uhum. Eu acho que eu trabalho demais. E eu acho que se tudo der certo, eu tô começando a fazer coisas autossuficientes. Uhum. Então eu quero cada vez mais ter coisas autossuficientes, sabe? Para daqui a 10 aninhos as coisas estarem mais sozinhas e eu estar bem indiretamente. Mas ainda fazendo podcast, me divirto bastante. Mas você casou recentemente, de repente, com o bonequinho? Não, talvez eu adote uma criança. A gente pensa em adotar entendi. e tal, mas gerar a vida não é comigo, não. Tem muita vida já. Você estimularia um filho a ser professor ou fazer um podcast? Não, jamais. Não é isso. É muito é muito injusto, né, cara? Pô, tu pegar uma vida, uma existência e você querer botar nela algo teu. Pô, que isso? Não, sim. Mas eu só incentivar, de repente. Não, eu posso. Interessado. Se eu puder alimentar o que faz o meu filho, minha filha, gostar de estar vivo, eu tô, sabe, o que Com for, certeza. assim, mesmo se não tiver nada a ver. É um pouco. Acho que a geração anterior à nossa, né? Essa coisa da projeção em cima do filho, né? Pô, é assustador. Que ele seja daquele jeito e tal. Eu já comentei aqui outras vezes. A galera não queria que eu fizesse comunicação. Olha aí. Mas desbravei. Tô aí. Pô, a vida é tua, que isso? Não, hoje em dia, inclusive, meu pai fala assim: que bom que você não me ouviu, né? Olha aí, ó, tá vendo? Olha o payback, veio o payback. Que bom que você não me ouviu, né? Valeu. E pra gente finalizar, Vitor, Sim. o que você diria pra de repente alguém que tá lá do outro lado, assistindo esse episódio, pensando em ser um podcaster, o que você diria pra essa pessoa pra incentivá-la a ser? O que ela precisa, digamos assim? Pô, não, o que precisa é foda, mas deixa eu pensar aqui. Acho que muitas pessoas que ouvem são de Angra, né? Eu acho que a primeira coisa é pegar repertório fora de Angra. Acho que existe um grande problema na cidade, que é não pegar repertórios, sabe? As referências de Angra ficam em Angra e são reproduzidas em Angra e alimentam Angra, sabe? E isso é muito ruim, porque quando alguém, pô, quer começar a fazer algo, ela pega essas referências e, pô, acaba reproduzindo as mesmas coisas e aí não tem nenhuma projeção, enfim. Entendi. Falta repertório. Então, acho que assim, a primeira coisa que eu recomendo é pegar repertório de todos os cantos do país e do mundo, às vezes, dependendo da área, e aplicar da forma mais cética possível o método científico. Cria hipótese, faz testes, coleta dados, cria novas hipóteses,
faz novos testes, coleta novos dados. Método científico, quem não sabe estuda o que é, Até conquistar. até rolar. Até ser mais Segredo, assertivo, né? segredo do sucesso é aplicar o método científico no seu projeto, não é nem sacanagem. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi Vitor Soares, um queridão muito competente no que faz. Muito bom recebê-lo Valeu, meu aqui. querido. Quando tiver novidades, coisas legais, e tiver pela região aqui, vem. A gente tem a rádio aqui, ó. Pra você também participar da Pô, nossa obrigado, vou- programação da rádio. Vou trazer. Tamo junto. Obrigadão, Vitor. Gente, até a próxima. Valeu. Amor